Brethren, hello, tudo bem? Como podem ver, o cenário ao redor aqui mudou um pouco, ele vai continuar mudando pelos próximos dias, mas os vídeos vão continuar saindo sobre inglês, só muda o cenário na real. Logo isso para também, mas por enquanto é nóis, fazer o que, né? Queria falar hoje sobre a palavra fútil, e como ela tem uma palavra parecida no inglês, o falso cognato futile. Ela é mais ou menos assim, como podem ver, e ela é pronunciada como tá ali embaixo, ó, futile, desta maneira, acho que tá tudo aí, né? Legal. Por que eu queria falar sobre isso? Porque é interessante entendermos como que falsos cognatos acabam acontecendo, como que palavras são tão parecidas que nós só podíamos imaginar que elas eram iguais, acabam não sendo iguais. Mas, se nós avaliarmos o significado delas, nós percebemos que os significados são parecidos e dá para entender como que uma acabou se tornando uma coisa e a outra acabou virando outra. É sobre isso que eu quero falar sobre a palavra futile. Como sabemos, fútil no Brasil, no português, acabou significando algo que não tem muita importância, algo trivial, e é usado para descrever os estilos de vida, de festa e tudo mais, quando nós queremos falar mal de tal estilo de vida. Essa música é fútil, essa festa é fútil, essa gente é fútil e tudo mais. Mas no inglês não é assim. A palavra futile quer dizer outra coisa. A palavra futile no inglês significa incapaz de ter o resultado desejado. É usada para atitudes ou decisões ou ações que são feitas para conseguir alguma coisa, mas que não vão conseguir essa coisa. Eu vou dar um exemplo. Digamos que eu esteja decidido em vender meu carro. Sei lá. Aí os meus familiares acham que isso não é uma boa ideia porque ele é um ótimo carro e eu preciso dele para trabalhar. Mas eu falo que não faz sentido eles falarem porque não importa o que eles digam, eles não vão conseguir me convencer. Eu posso falar em inglês que os argumentos deles são futile. Your arguments are futile. E o que quer dizer é que não vai funcionar o que eles querem fazer, porque a minha ideia já está marcada e é isso que eu quero e não vou mudar de ideia sobre isso. É muito comum em filmes de guerra e tudo mais a frase resistance is futile. Resistência vai ser incapaz de salvar vocês, entende? A palavra futile significa isso. Nós podemos pensar que no português poderia ser inútil, mas inútil quer dizer é dado para uma coisa ou objeto, não só a ação ou argumento, qualquer coisa que não tem utilidade nenhuma, né? E não é a mesma coisa do que uma decisão que não é capaz de cumprir seu propósito. Agora, por que fútil significou o que significou na nossa cultura atual e futile significa o que significa? Existem semelhanças entre essas duas coisas? Existem. Nós podemos imaginar que uma vida fútil, por exemplo, não daria o futuro que nós talvez imaginamos que seria o ideal. Se falamos que uma noite vai ser fútil, nós dizemos sim no nosso vocabulário, no nosso entendimento, que essa noite vai ser trivial, boba, superficial. Mas ao ser trivial, ao ser boba e ao ser superficial, ela também estaria fracassando em conseguir aquilo que nós, por trás da nossa frase, em nossos pensamentos achamos que é importante, que nesse caso seria uma vida certa, séria e bem-sucedida, sei lá. O argumento fútil tem a ver um pouco, quer dizer, o significado da palavra fútil em português tem um pouco a ver com o significado da palavra futile em inglês. E é assim que falsos cognatos acontecem. Nós usamos as palavras que nós usamos, todas elas, de todo o vocabulário, da maneira que funciona na hora que temos que usar. E se for entendido, a outra pessoa passa a crer que o significado dessa palavra é esse. E contanto que não hajam chatos falando, não, essa palavra não foi a certa. Mas cedo ou mais tarde, com o passar dos meses, dos anos, ao longo que o uso dessa palavra vai espalhando, o novo significado acaba sendo esse. Então, é importante entender como que isso funciona, caso você acabe vendo o significado de uma palavra que você não sabia que seria assim. Porque esse é o caminho que idiomas tomam. E esse é o caminho que falsos cognatos tomam. É uma boa coisa para se fazer, um bom exercício, ver falsos cognatos e avaliar o significado de cada idioma e ver como que eles são parecidos. Isso faz você entender não apenas sobre a etimologia de ambos idiomas, mas sobre como seres humanos lidam com o idioma em geral. Então, fica a dica aí. Deem um like nesse vídeo, se curtiram, cliquem no sininho para ter menções sobre mais vídeos que virão. Acessem mrmaia.com.br/course para ter nosso curso online e entre em contato comigo para aulas particulares. Thank you guys. See ya. Oh, please stay strong.